Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como você está? Está conseguindo acompanhar a leitura da Bíblia legal? Hoje nós vamos dar início no livro de Primeira Reis. No nosso último episódio, nós terminamos de ler o livro de 2 Samuel, capítulo 21 ao capítulo 24. Então, o que nós podemos ver nessa história, né? Nós vemos as últimas batalhas de Davi e o quanto Davi seguia as instruções de Deus e procurava sempre ser justo. O que a gente pode ver? Davi errou. Ele errou. Só que o erro dele trouxe aprendizados, trouxe situações e ele pagou pelo erro dele. Aí tem a opção, né? Vai seguir o erro ou vai mudar? Então ele mudou. E outro ponto interessante que nós podemos ver foi que, por mais que Davi ele era o rei, ele tinha muitas outras pessoas para ajudar ele. E é até relatado nomes de alguns. Né? E agora as reflexões, são reflexões bem breves, mas são reflexões bem importantes. Que a Bíblia nos ensina a ser justo, não só na história de Davi, a gente aprende isso, mas por outras histórias também. E a história de Davi ela deixa claro que o erro ele traz aprendizado. Só que aí vai caber a você continuar errando ou pagar pela consequência, continuar errando, não aprender nada e continuar pagando pela consequência. Então são essas coisas que nós temos que nos atentar. Outro ponto também é que nós vemos pela história de Davi que nada se conquista sozinho, porque cada pessoa vai ter seu papel. E uma pessoa ajudando a outra a crescer é inevitável, vai crescer também. Então, essas foram as reflexões, os comentários do livro, final do livro de 2 Samuel. Lembre-se, comente também, deixe suas reflexões, seus pensamentos da sua leitura. Curte e compartilhe esse vídeo. E segue nós no canal. Doideira. Vamos lá, vamos iniciar a leitura aqui do livro de Primeira Reis. Respira. Primeira Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrado em dias, cobrindo-os de vestes, porém não esquecia. Então disseram-lhe os seus servos: Busque para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o meu senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não o conheceu. O rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguido a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Jeoiada, e Natã, o profeta, e Semei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho,
para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi e diz-lhe: Não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisaque, o sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse: Rei, que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará ao meu trono. E agora eis que Adonias reina. E agora, ó rei meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército. Mas o teu servo Salomão não o convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declarem quem se sentará sobre o trono do rei meu senhor, depois dele. Do outro modo, sucederá que quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos os pecantes. E estando ele ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse Natã: Ó rei meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os capitães do exército, e a Abiatar, o sacerdote. Eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizendo: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Jeoiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto da parte do rei, meu senhor. E não fizeste saber o teu servo quem se sentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi, e disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei, e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. E disse rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Jeoiada, e entrara à presença do rei. E o rei lhe disse: Tomais convosco os servos do vosso senhor, e fazeis saber ao meu filho Salomão, e fazeis subir o meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Gion. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subirei após ele, e virá se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guiado sobre Israel e sobre Judá. Tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Jeoiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor do rei, meu senhor. Assim o diga o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi o rei, meu senhor, assim seja como Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Jeoiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Gion. E Zadok, sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram as trombetas. A todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após dele, e o povo tocava gaita e alegrava-se com alegria.
de maneira que com seu clamor a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonathan, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse: Adonias, entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso rei Davi constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e fizeram montar a mula do rei. E Zadok, sacerdote de Natã, profeta, ungiram rei em Gion, e dali subiram, alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste, e também Salomão está assentado ao trono do rei. E também Salomão está assentado ao trono do rei. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assenta ao meu trono, e que os meus olhos o vessem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão. Levantou-se e foi-se e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje, ó rei Salomão, que não matarás a seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, em um de seus cabelos cairá em terra. Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Tá vendo? Foi querer pegar algo que não era dele. Capítulo 2. Davi aconselha Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Lembrando que Salomão ainda era criança. E guarda a observância do Senhor teu Deus, que andares no seu caminho, e para guardares os seus estatutos e aos seus mandamentos. Resumindo, eu acho que eu me enganei. Salomão não era uma criança. Ou era, não sei. Deixa nos comentários aí. E guarda a observância do seu Deus, para andares no caminho, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Para que prospere em tudo o que fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andares perante a minha face fiel, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, as quais matou. E em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que os seus cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo será Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, e Baurim, que me maldisse com maldições atrozes, no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-te comigo junto ao Jordão. E eu pelo Senhor jurei-lhe, dizendo, que não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois é homem sábio. E bem saberás o que lhe has de fazer para que faças com que suas cãs desçam à sepultura com sangue.
E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, reinou sobre a terra de Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. E Salomão se assentou no trono de Davi, o seu pai, e se reinou e fortificou sobremaneira. E então veio Adonias, filho de Agite, a Betsaba, mãe de Salomão, e disse: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer. E ela disse: Fala. Depois disse, pois ele: Bem sabeis que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. E assim que agora uma só petição te faço, não me rejeitas. E ela lhe disse: Fala. E ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não me rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Betseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Betseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela, então se assentou ao seu trono, e fez por uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, não a rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: Dê-se a Abisaque, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes a Abisaque, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior, para que ele diga: E também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia? E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias essas palavras contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Jeoiada, a qual deu sobre ele e morreu. E a Abiatar, sacerdote, disse o rei: Para Anatote, vai os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levastes a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, e tinha dito sobre a casa de Eli, em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e pegou das pontas do altar, e disse ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Jeoiada, dizendo: Vá, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor, e disse-lhe: Assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tomou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa do meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, a Amasa, filho de Jefer, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e a sua semente, a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Jeoiada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Jeoiada, em seu lugar sobre o exército.
e Azadoc, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou Simei e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saias, nem para um nem para outra parte. Porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saiba de certo que certamente morrerás, e teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maacá, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou seu jumento e foi a Gate, para Aquis, a buscar os seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor e prostrei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que certamente morrerás? E tu me disseste: Boa é a palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandato que te mandei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração conhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou Benaia, filho de Joiada, a qual saiu, e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Olha só, Salomão tá pegando todo mundo que estava errado. Mudou o rei, mudou as coisas. Vamos lá, capítulo 3. Salomão casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com o Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e trouxe a cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sob os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa em nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque quando era alto grande, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão na noite em sonhos e disse-lhes Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face o guardaste, esta grande beneficência. Ele deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo no lugar de Davi meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar, pela sua multidão. O teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão despedisse essas coisas, e disse-lhe Deus: Porquanto pediste essa coisa, e não lhe pediste para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não levantará. E também, até que não pediste, dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reinos, por todos os seus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém.
e pôs-se perante a arca do conselho do Senhor, e sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Salomão pediu sabedoria e recebeu todas as coisas. Então eu aconselho você também, peça sabedoria, que aí outras coisas virão vir. E continue fazendo a sua parte. Vamos lá. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e lhe puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado. Dormindo a tua serva, e o deitou no meu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, e o teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é o teu filho, o meu filho vivo. Disse mais o rei: Traz-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei, e disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma, e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: Por que as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho? E disse-lhe: Ó senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum matares. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja dividida antes. Então respondeu o rei e disse: Dá o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. O que Salomão fez? A mãe verdadeira não vai querer o filho morto. Então, é isso que rolou. Capítulo 4: Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Assim foi Salomão, rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que tinham Azarias, filho de Zadok, sacerdote, Eliorefe e Aías, filho de Cisa, secretários, Josafá, filho de Ailud, chanceler, Benaia, filho de Joiada, sobre o exército, e Zadok e Abiatar eram sacerdotes, e Azarias, filho de Natã, sobre os provedores, e Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei, e Azir, mordomo, Adonirão, filho de Abda, sobre o tributo. E tinha Salomão me desculpem. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que provinham ao rei a sua casa, e a cada um tinha a prover um mês do ano. E esses são os teus nomes: Beniur, nas montanhas de Efraim, Benideker, em Macás e em Salabim, e Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã, Ben-Ezed, em Arubote, também neste tinha Sacó, e a toda a terra de Efer. Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor, tinha este Tafate, filho de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailud, tinha Tanak, e a Megido, e a toda a terra, e a toda Bet-Sean, que estão junto a Zeretã, abaixo de Israel, desde Bet-Sean até Abel-Meola, até da além de Jocmeon. O filho de Geber, em remoto Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argob, o qual está em Baçã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimás, em Naphtali, e também este tomou
Basemate, filho de Salomão, por mulher, Baraná, filho de Uzai, em Azer, e Ailote, Josafá, filho de Parua, em Iscar, Simea, filho de Elã, em Benjamim, Giber, filho de Uri, na terra de Gileade e na terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bassã, e só uma guarnição havia naquela terra. Era, pois, os de Judá e Israel muitos, com a areia que está ao pé do mar em multidão, comendo e bebendo, e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam perante e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros da flor de farinha, e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto, e 100 carneiros, afora os veados e os cabras monteses, e os corzos e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio de Tifsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estribeiras de cavalo para os seus carros, e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mesa, o rei Salomão, e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma lhe deixava faltar. E trazia a cevada e a palha para os cavaleiros, para os ginetes, para o lugar onde estava cada um, segundo ao seu cargo. A sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e Emã, Calcol e Darda, filho de Maó. E correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse: 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Capítulo 5. Salomão fez aliança com Irão, rei de Tiro, e enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi meu pai não pôde edificar uma casa em nome do Senhor teu Deus, por causa da guerra com que cercaram, até que o Senhor o pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversários não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem os cedros, e os meus servos estarão com teus servos, e eu te darei a soldada dos teus servos, conforme a tudo o que disseres, porque bem sabes que tu entre nós ninguém há que saiba contar madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das falhas, e os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar. E eu os farei conduzir, envergados pelo mar, até o lugar que me designares, e ali os desamarrarei. E tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa.
Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faio, conforme a toda a sua vontade. E Salomão deu ao Irão 20.000 coros de trigo, para sustento da tua casa, e 20 coros de azeite batido, isto dava Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Os preparativos para edificar o templo. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentro de todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um na sua casa, e Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam as montanhas, afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300 que davam as ordens ao povo que o fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram, os edificaram, e as lavraram os edificadores de Irão, e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Bom, começamos a ver agora, foi o final do reinado de Davi, começamos a ver o começo do reinado de Salomão. Agradeço a sua audiência, espero que você esteja gostando. Lembre-se, leia você a Bíblia, tire suas interpretações e suas conclusões, compartilhe aqui com a gente e vejo você na próxima.